Olá, meus amigos e minhas amigas. Meu nome é Eduardo Pisa Gomes de Mello. Eu sou advogado, especialista em direito administrativo e militante do movimento LGBT. Participo da ONG Instituto Edson Neres, IEM, e do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual de São Paulo. Hoje, nessa videoaula, nós vamos falar sobre direitos de LGBTs, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, e a legislação específica do Estado de São Paulo e da capital de São Paulo, que ajudam a combater a discriminação e o preconceito. Para o nosso primeiro passo, nós temos que entender o que a Constituição brasileira fala sobre direitos humanos, sobre direitos fundamentais. Em primeiro lugar, a Constituição é clara: não deve haver nenhum tipo de discriminação por qualquer razão. Logo, é proibido no Brasil discriminar qualquer pessoa. A Constituição brasileira também garante a igualdade de direitos. Todos são iguais perante a lei. O grande desafio é reconhecer o direito de gays ao casamento, às uniões estáveis, reconhecer que a homofobia é uma conduta criminosa, assim como o racismo também é uma conduta criminosa. Desta maneira, nós vamos reduzir a violência que existe, violência moral e violência física, contra este segmento, contra esses milhões de brasileiros e brasileiras. Hoje em dia, assim, graças a Deus, o STF, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu nossos direitos com a união estável, né? E isso é um passo muito grande para a gente mudar, ter uma emenda constitucional dentro da Constituição Federal. Eu acho que a partir que a nossa Constituição Federal modificar as leis e ter uma emenda que possa realmente ajudar nós termos nossos direitos bem mais garantidos, com certeza a gente vai poder andar nas praças públicas, nos shoppings, mostrando o verdadeiro eu, que somos nós, que somos gays, eu que sou advogado, assim, é muito complicado, mas aonde eu trabalho, pela essa consciência da Constituição Federal, modifica bastante. Mas que temos muito ainda a melhorar, com certeza, e que depende muito não só dos nossos órgãos públicos, mas também de nós mesmos, gays, sabermos o lugar onde estamos pisando, podemos a gente respeitar os limites da sociedade, isso faz com que a gente possa crescer dentro dela. É bom a gente lembrar que o avanço no reconhecimento dos direitos da comunidade LGBT não é um modismo, é um processo histórico. Se nós olharmos para os países desenvolvidos, a maioria deles já reconhece o direito de LGBTs. Na América do Sul, a Argentina, o Uruguai. Na Europa, países tidos como atrasados, como Portugal, também já reconhecem. Esse é o passo que está sendo esperado a ser dado pelo Brasil. Os documentos das organizações internacionais, como a ONU, a OEA, também se direcionam no sentido de respeitar, de reconhecer e respeitar os direitos de LGBTs. Infelizmente, nós não temos nenhuma lei protetiva, nenhuma lei federal. Apesar de alguns projetos de lei tramitarem já há mais de uma década, que é o caso de projetos de parceria civil, é o caso de leis que criminalizam a homofobia, o Congresso Nacional nunca colocou em votação nenhum projeto de lei protetivo da comunidade LGBT. Isso acabou resultando numa inércia e num distanciamento do Congresso para esse problema, que o Supremo Tribunal Federal julgou recentemente uma ADIM em que reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo como se fosse união estável heterossexual. Reconheceu a união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Assim também, o STJ reconheceu a possibilidade de duas pessoas do mesmo sexo se habilitarem ao casamento.
Esta substituição, digamos assim, né, de que o Poder Judiciário tem que tapar lacunas da ausência do Poder Legislativo, mostra que a sociedade brasileira necessita de posturas, de leis, de decisões em que incluam cada vez mais brasileiros tratando-se com igualdade. Felizmente, no estado de São Paulo, existe uma lei estadual, Lei 10.948, que foi aprovada em 2001, que pune atos de discriminação, atos violentos, atos vexatórios, atos constrangedores contra LGBTs. E esta lei estadual aplica, inclusive, punições, como, por exemplo, se quem pratica o ato de discriminação for um servidor público, ele vai responder como uma falta, segundo o seu estatuto, o Estatuto do Servidor Público. Se quem praticou o ato de discriminação for um particular, esse particular está sujeito também à advertência, à multa que pode chegar até 3.000 UFESPs. Vamos imaginar o seguinte, uma multa de R$50.000, que pode inclusive variar até 10 vezes, dependendo da situação econômica da pessoa que praticou o ato discriminatório. Há também a possibilidade de suspensão ou até de cancelamento definitivo da licença de alvará de funcionamento no caso de estabelecimentos comerciais. Assim, se um hotel, se um restaurante praticar um ato de discriminação em relação a um LGBT, ele, além de pagar multa, ele também pode ter o seu alvará de funcionamento cassado ou suspenso. Pessoas que fazem locação de imóveis precisam ter cuidado, porque se criar constrangimentos, se proibir, se negar a alocar imóveis por causa da orientação sexual ou da identidade de gênero do cliente, elas também estão sujeitas às penas da lei. Esta é uma maneira de se alcançar uma igualdade e de se reduzir a violência e a discriminação. Quando uma travesti ou uma transexual manifesta a sua vontade de dizer que gostaria de ser chamada pelo seu nome social, não de João, de Marcos, de Paulo, mas de Maria, de Shirley, de Fabiana, esta é uma vontade que tem que ser respeitada. Esta é uma vontade que significa que nós estamos olhando para aquela pessoa e dizendo o seguinte, olha, eu te reconheço pela sua identidade de gênero. E se você quer ser chamada por esse nome, eu tenho obrigação de te chamar pelo nome da sua identidade de gênero. Porque se isso não for feito, eu vou estar praticando um ato discriminatório. É por isso que os decretos estadual e municipal da cidade de São Paulo determinam que nos serviços públicos estadual e municipal, os servidores são obrigados a, quando solicitados pelas travestis e pelas transexuais, a tratar essas pessoas pelos nomes que elas solicitarem. Se assim não for feito, certamente, além da discriminação, esses servidores e servidoras estarão cometendo atos de infração funcional e estarão sujeitos a responder processos administrativos disciplinares com as respectivas penas de cada lei. Mas não adianta ter leis, decretos, é preciso mais, é preciso prestação de serviço público que garanta o combate à homofobia, que garanta a igualdade. É por isso que a Prefeitura de São Paulo tem hoje o Centro de Combate à Homofobia, CCH, que é ligado à CADES, a Coordenadoria de Assuntos de Diversidade Sexual, e fica no pátio do colégio número 5. Lá,
a população LGBT encontra prestação de serviço de atendimento jurídico, assistência social e atendimento psicológico. O objetivo de criar leis protetivas não é de aplicar penas, mas ao contrário disso, é de criar uma cultura de assimilação, de tolerância e de respeito. Vejam que recentemente no estado de São Paulo foi aprovada uma nova lei em que determina que qualquer tipo de discriminação contra LGBTs no uso de acesso a elevadores também se configura uma infração. Não é raro vermos porteiros, zeladores, síndicos indicarem para travestis, transexuais, o uso do elevador de serviço, ao invés do uso do elevador social. Esta atitude é uma atitude discriminatória. E esta nova lei estadual proíbe atos de discriminação. No passado, não era raro ver que pessoas negras eram encaminhadas para elevadores de serviço porque eram facilmente confundidos com empregados. Hoje é proibido qualquer ato de discriminação em razão da cor da pele, como também passa a ser proibido qualquer ato de discriminação em razão da orientação sexual e da identidade de gênero. É desta maneira que nós vamos criando um país mais democrático, mais igualitário, menos discriminatório. É dessa maneira que os brasileiros e brasileiras vão se tornando cada vez mais iguais. Muito obrigado.